Então vamos lá, gente, vamos terminar aqui a explicação do vídeo anterior, que foi a primeira parte. Agora a gente vai continuar explicando como o ferro tem a ver com a inflamação e que tem a ver com a piora dos quadros de pré-eclâmpsia na gravidez, né? Então vamos lá, o que acontece é o seguinte, o ferro férrico é transformado em ferro ferroso para poder então entrar pelo transportador de metal divalente no enterócito, onde o ferro é absorvido, e isso ser jogado para a nossa circulação. Aqui uma parte vai ser estocada na forma de ferritina desse ferro, uma parte vai ser utilizada no metabolismo do heme e uma parte vai entrar no nosso organismo através da ferroportina, que é um transportador ferroportina, que é a portinha que deixa esse ferro aqui entrar, né, para o nosso organismo quando a gente precisa de ferro. Só que o que acontece? Essa ferroportina, ela é regulada pela epsidina, como a gente já viu, que é um hormônio peptídico que vem aqui e bloqueia a ferroportina em algumas situações, quando ela não pode deixar entrar mais ferro. Ou seja, quando você tem excesso de ferro. A gente viu no vídeo anterior que o ferro, ele é um potente radical livre, né? Ele é um causador de estresse oxidativo e inflamação quando está em excesso, quando está livre. Então, nosso organismo não pode ficar com excesso de ferro. Então, sempre que a gente tem o aumento do ferro, a gente estimula positivamente a produção dessa epsidina, desse hormônio peptídico, que vem aqui e que fecha a portinha, fecha a ferroportina para não deixar mais ferro entrar no nosso organismo. A epsidina também fecha aqui, ó, a portinha dos macrófagos, né? Os macrófagos que estão lá comendo as hemácias senescentes, as hemácias velhas, e reutilizando esse ferro, né? Uma grande parte do nosso ferro vem da reutilização do heme das hemácias senescentes. Então o macrófago pega e joga de volta aquilo ali. Só que a ferroportina também age aqui bloqueando essa saída de ferro. Ou seja, sempre que a gente tem excesso de ferro, a gente aumenta a epsidina para fechar essas portinhas e não deixar o ferro entrar, porque ele é extremamente oxidativo, é um potente radical livre, nosso corpo não pode ter ele em excesso. Porém, a epsidina também é estimulada pela inflamação. Todo processo infeccioso inflamatório também aumenta a epsidina, estimula positivamente a epsidina lá. As interleucinas, as citocinas inflamatórias, interleucina 6, 8, 1, elas também estimulam a produção de epsidina e fecham essa portinha aqui e não deixam o ferro entrar. Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece na pré-eclâmpsia? Ele é um estado que está extremamente inflamatório, de lesão endotelial, né? A gente sabe que a pré-eclâmpsia começa lá com todo um processo inflamatório de lesão do endotélio. E essa inflamação aumenta a epsidina e não deixa o ferro entrar. Então existem duas coisas importantes aí. Se sua paciente realmente tem uma anemia ferropriva, você vai ter uma dificuldade enorme de melhorar esse ferro. E aí você faz ferro e vê assim, caraca, o ferro não sobe. Por que será que não está subindo? Porque a epsidina, se ela está extremamente inflamada e oxidada, se a epsidina estiver alta, não adianta. Está tudo bloqueado, o ferro sobe muito pouco porque ela está inflamada. Então o ferro não consegue entrar, né? E se você tem uma gestante que nem está anêmica, que não tem uma anemia verdadeira, não tem uma anemia ferropriva, que está só diluída, cuja anemia é dilucional e não uma anemia ferropriva real, o que vai acontecer? Você vai jogar ferro para dentro e você vai piorar o quadro dessa paciente, porque o ferro ele é inflamatório. Então o que eles viram? Ele é oxidativo, é um radical livre. Então o que eles viram? Que sempre que você tem uma gestante inflamada e oxidada na pré-eclâmpsia, a epsidina aumenta quando você bota ferro para dentro, porque ela está tentando bloquear, não posso mais ter ferro aqui, por favor, não me bote mais ferro para dentro. Então o aumento da epsidina é visto como uma defesa do organismo contra esse ferro que você está tentando botar para dentro. E o pouco que passa, porque não consegue bloquear tudo, sempre passa alguma coisinha, e o pouco que passa faz o quê? Piora e agrava a lesão endotelial, a resposta inflamatória e complica mais. Então você tem mais dificuldade no manejo da pré-eclâmpsia nesse tipo de paciente. Por isso a importância da gente saber diferenciar os tipos de anemia e saber identificar a presença de inflamação. Se uma paciente realmente está com ferro ok e inflamada, se está com só anemia ferropriva, mas não tem inflamação, se tem anemia ferropriva e inflamação, para a gente saber como manejar isso aí. Agora, esse algoritmo leva em conta a dosagem da ferritina,
a saturação de transferrina, o PCR, VHS, homocisteína, outros marcadores inflamatórios. Então, esse algoritmo consegue diferenciar e te orientar o que fazer primeiro, porque às vezes você precisa primeiro desinflamar essa paciente, para você aí sim ter a resposta que você quer, né? Agora, esse algoritmo a gente vai entrar em detalhes mais para frente no curso que a gente vai dar de obstetrícia integrativa, que é para médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais que trabalham com parto que querem entender melhor como funciona isso aqui. Então, esse algoritmo esmiuçadinho para diferenciar cada coisa, se você quiser saber, vai ter que entrar lá no nosso curso para fazer. Mas ele é importantíssimo porque a gente acabou de ver que fazer ferro para as pacientes que já estão inflamadas e não têm anemia ferropriva pode ser prejudicial e complicar ainda mais. Então, fiquem de olho nisso aí. Eu espero que esse vídeo, de certa forma, já tenha ajudado a compreensão geral de como funciona esse mecanismo. E a gente se vê lá no curso, hein? Um beijo!